Olá pessoal, eu me chamo Elkey Costa, eu estou falando aqui do estado do Ceará e a minha missão é explicar a essência do projeto Genoma em poucas palavras, de modo a não ficar muito maçante aqui essa explicação, mas dizer mais ou menos o que é que está na essência desse projeto, que é um projeto de gestão e que mexe com essa área do conhecimento chamada BPM, que é o gerenciamento de processos de negócio, e que eu tenho certeza que todo mundo já teve contato com isso em algum grau em todos os tribunais, porque eu estou falando daquelas figurinhas que em 2010 eram a meta 5 do CNJ, né? Documentar ou aplicar esses conhecimentos em pelo menos 50% das unidades judiciárias de primeiro grau. Então todos os tribunais em algum grau já conhecem aqueles diagraminhas, mas a gente quer mostrar que isso vai além e que se a instituição levar a sério e tirar esses diagramas da gaveta e aplicá-los à melhoria de rotinas, a gente tem como efeito o aumento de produtividade e a gente vai deixar de ter aquele sintoma que a gente fala muito por aqui, que é fazer diagramas ou fazer processos para inglês ver. A gente aqui faz processos assim. Eu estou dando um exemplo agora aqui da concessão de diárias. A gente tinha um tempo muito longo para a concessão de diárias, mais de 40 dias, e a gente analisou algumas tarefas, viu que o ajuste de comportamento de algumas equipes já reduziria algumas atividades que eram feitas só porque sempre foram feitas, e a gente faz a pergunta de alguns porquês e consegue otimizar essas rotinas quando a equipe de processos passa a visitar a equipe de processos de trabalho, né? No nosso caso aqui, um escritório de processos de trabalho, passa a visitar as rotinas do tribunal e a descobrir essas coisas e a deixar em lugar das rotinas que a gente analisa outras melhoradas e que permitem ao tribunal, por exemplo, agora reduzir o tempo de pagamento das suas diárias, e a mesma motivação nos levou a visitar, por exemplo, a inspeção extrajudicial ordinária. Um pedido da presidência do tribunal era que a gente buscasse meios de aumentar a arrecadação. Então a gente foi para perto dos cartórios, e a inspeção extrajudicial ordinária é a que busca sanar problemas com sonegação ou até mesmo com o tempo de pagamento de alguns emolumentos por parte das serventias. Daí a gente sentou com as pessoas envolvidas nesse processo, a exemplo do que a gente fez com as diárias, e percebeu que uma parte do processo é meramente documental e o pagamento não precisa, o pagamento de infrações percebidas na inspeção, não precisa esperar essa parte burocrática, essa parte que é mera documentação e papel. A gente separou o processo em duas fases, essa que é muito burocrática e uma outra que é o caminho que o dinheiro faz, e a gente, focando esse caminho, entendeu qual é a parte que o tribunal deve se dedicar para aumentar essa arrecadação. A gente já tem colhido também alguns frutos desse estudo, mas é mais do que isso. O nosso convite é, se você ainda acredita que BPM acaba com naquelas figurinhas, naqueles diagramas que manualizaram algumas rotinas em 2010 e estão na gaveta dos tribunais, então a gente precisa bater um papo, porque se essa iniciativa for levada a sério, se isso se aprofunda um pouco mais, a gente vai começar a ter resultados como os que a gente tem tido aqui no Ceará, que vão além da otimização de rotina por meio da alteração de comportamento das equipes. A gente está falando agora de automação daqueles diagramas, transformar aqueles diagramas, aquelas figurinhas que os processos deixam, né, que as rotinas são modeladas em diagramas, e automatizá-las, criar programas com elas, né, com aqueles diagramas. Foi assim que a gente economizou quase R$ 500.000 no sistema de auditoria interna do Tribunal de Justiça, que a gente dispensou o desenvolvimento. A fábrica de software já tinha orçado esse sistema, e a gente dispensou esse desenvolvimento, porque a gente automatizou o processo de auditoria interna daqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Toda a execução das ordens que ajustaram o Tribunal de Justiça à Resolução 219 rodou em cima de processo automatizado. Diga-se de passagem, um processo que foi automatizado em um único dia. A atualização cadastral dos 6.000 servidores ativos também foi feita em um único dia, um resultado espetacular. O pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas colheu essas informações em tempo recorde aqui, também em cima de processos. A avaliação de estágio probatório desde outubro, que roda em cima de uma solução que foi um diagrama construído junto à gestão de pessoas e que foi automatizado com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação.
as comunicações do Poder Judiciário com o Executivo, como alvarás de soltura ou ofícios requisitórios, elas rodam aqui nas 36 varas da comarca da capital do Ceará. As 36 varas criminais utilizam um processo que foi automatizado e que comunica as varas com o Executivo. A comprovação de vida, né, de aposentados, servidores inativos, isso também foi feito em cima de um processo, também foi automatizado em um único dia. Os exemplos são inúmeros, eu podia seguir falando aqui, mas eu queria falar das possibilidades, das coisas que a gente ainda não alcançou, porque parece muito o que a gente tem feito e a gente tem comparado com outras instituições. De fato, a gente avançou um bocado, mas a gente ainda se sente muito isolado da estratégia. A gente foi mexer no processo das diárias porque alguém se queixou das diárias. Como a gente foi tentar aumentar a arrecadação porque alguém pediu para aumentar a arrecadação no processo de inspeção extrajudicial. Mas essas coisas estão desconectadas da estratégia. E isso nos causa um incômodo. A gente entende o poder, o potencial que isso tem, e nos incomoda muito que esteja desconectado da estratégia. E não é por outro motivo. A razão é justamente o problema que o projeto Genoma quer sanar. A gente não sabe como conectar os processos do Tribunal de Justiça. Eu estou falando aqui, vou dar um exemplo bem pertinente pela época que a gente está vivendo, eu vou usar a Copa. É como se um zagueiro reclamasse que está com problemas e a gente dedicasse atenção a esse zagueiro, desse a ele a melhor chuteira e a melhor alimentação. E para qualquer time isso é muito bom, cuidar das suas diárias ou cuidar da sua inspeção extrajudicial ou do que quer que seja. Para qualquer time isso é muito bom, mas melhor ainda seria se a gente concentrasse esses esforços de otimização e melhoria num jogador que tivesse conectado à estratégia, envolvido na jogada, que faz o gol, que é o objetivo final. E a gente não faz isso porque a gente não conhece isso aqui, a cadeia de valor do Poder Judiciário. A Justiça Estadual, ela entrega nessa ponta da direita a sentença a um jurisdicionado que veio buscá-la aqui do lado esquerdo e vai usar um desses ritos, o cível, o criminal, ou do ato infracional, ou do juizado especial, e do outro lado ele vai receber essa sentença. Mas o que a gente está querendo é que o gestor maior escolha qual é a prioridade que ele quer dar. Vou dar, por exemplo, aqui o caso do processo, julgar processo cível. Vamos priorizar esse processo. Quando essa decisão fosse tomada pelo gestor maior, no ideal que a gente enxerga, todas as áreas envolvidas, o pessoal da TI ia dar atenção à área cível, controlar custas, distribuir mandados, todas as áreas envolvidas ou que geram qualquer impacto naquela priorização que foi feita pelo gestor, estariam alertadas de que a prioridade agora é aquela. Então a gente quer esse tipo de conhecimento, cruzar o cara que varre o chão ou que paga a conta da água à decisão maior. E se a decisão for realizar a conciliação, então quem paga a conta de água e de energia elétrica tem que saber que tem que pagar primeiro a dos prédios onde ocorrem conciliações, porque agora a instituição está priorizando conciliações. E, enfim, para qualquer outra aplicação que a gente queira priorizar aqui, todos os envolvidos abaixo na estrutura da área meio e área fim estariam direcionados para aquela, ou poderiam pelo menos ser alertados a direcionar esforços para aquela priorização. Isso dá trabalho e por isso a gente faz o convite. Por que não juntar forças, uma vez que a Justiça Estadual é idêntica nos 27 estados da Federação? Todo mundo vai passar por esse problema se quiser se aprofundar na gestão por processo de trabalho. E o convite que a gente faz agora nessa fase é aos tribunais de justiça da região Nordeste, para que a gente produza valor e apresente resultados e conhecimento concreto do projeto Genoma no encontro nacional da Justiça Estadual e assim a gente consiga arrebatar os 18 outros estados da Federação para entrar nessa missão que não é pequena. Então, muito obrigado e vamos em frente.